Oi pessoal, tudo bem pessoal? Bom, estamos aqui para fazer um novo vídeo, né? Esta vez com o tema, vamos fazer uma aplicação, um exercício com relação à dinâmica circular, certo? O problema diz o seguinte, diz, um corpo desliza-se do ponto mais alto de uma superfície esférica lisa, ou seja, vamos desconsiderar o atrito de raio R, né? Esse é o raio da superfície esférica, é raio R. Nos pedem calcular a intensidade da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade do corpo, no instante de separação com a superfície esférica. Ou seja, no instante que se separa da superfície esférica, nos pedem a velocidade. No caso, vai ser tangencial, né? Porque é uma curva. Considerar a velocidade inicial do corpo desprezível, ou seja, a parte do repouso, né? Ela vai partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial desprezível próxima de zero, ela então está partindo do repouso. Neste problema, neste texto, nos dão uma figura. Nós que vamos fazer uma figura que represente esse texto. Eu já fiz a figura, não, para não demorar, porque senão a gente demora o vídeo, né, e não tem sentido demorar demais, porque cansa, vai cansar para quem observa o vídeo. Então, olha só, esta figura eu já fiz, esta figura aqui, eu já fiz, então vou colocá-lo aqui direto, né? Vou colocar aqui direto a figura, já fiz uma figura. Ok, olha só, o que estamos acontecendo? Eu estou colocando o corpo parte do repouso de aqui, parte do repouso, e nesse instante vai abandonar a superfície esférica, e nesse instante a velocidade é B, este vector B, que é a velocidade instantânea, né? Esta velocidade, nesse instante, estamos aqui a velocidade instantânea, vou colocar aqui, né? Neste instante temos aqui a velocidade instantânea, aqui, né? Essa velocidade instantânea, nos estão pedindo justamente essa velocidade, instantânea, né? O ângulo, a posição angular no caso é θ, né? Vamos chamar a posição angular, ou seja, o ângulo que ela faz a partir da velocidade inicial é θ, né? Faz esse barrido no eixo Y, né? θ, né? E o raio, né? O dado do problema, segundo o dado do problema, é o raio R. Lembrem que o único dado do problema é R. Portanto, nossa solução tem que estar em função de R, só porque é o único dado do problema. Então, nos estão pedindo justamente na posição, então justamente nos estão pedindo que nessa posição, nessa nova posição, onde vamos ter uma nova base, nessa posição R e θ, nos estão pedindo essa velocidade, né? Nessa posição nos estão pedindo essa velocidade, certo? Então, olha só, aqui rapidamente posso fazer um análise rápido, bem resumido, para que apareça essa velocidade. Vocês sabem que essa velocidade só vai aparecer em movimento circular. Movimento circular vai aparecer que quando eu analize força centrípeta, ou a força normal, ou a força radial, que seria a força centrípeta. Por quê? Porque a força centrípeta é igual a massa por aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta está definido como a velocidade, neste caso tangencial ou instantânea, sobre ao quadrado dividido por R. Aparece a velocidade. Então, eu teria que usar uso disso, só que eu só vou fazer uso disso fazendo um diagrama de corpo livre e colocar as forças nossa nova base radial e tangencial. Então vamos fazer isso, né? Eu já fiz uma figura para representar isso, já fiz uma figura também, né? Para não demorar muito, né? Entendeu? Já fiz essa figura vou colocá-lo aqui. Essa figurinha. Vou colocá-lo aqui, essa figura. Ok. Vou colocar essa figura, né? Vamos colocar aqui que o centro, o centro já conhecemos o centro, né? O centro está aqui, né? O centro é aqui, né? O centro dessa esfera, né? O ângulo barrido é θ, né? Já sabemos que este ângulo é θ, né? Né? Então, a estes vamos construir a nova base, pessoal, né? Se vocês veem a videoaula, aqui a nova base, aqui seria nas videoaulas de movimento curvilíneo, né? Temos os vetores
unitarios, en la nueva base sería vector unitario normal, más aquí vamos a llamar a eso a componente radial. Y tenemos también que, nos tenemos también a componente tangencial, ¿no? Lembra, un vector unitario tangencial, también, más también podemos colocar como o ese vector base así. Eso, mudar de variables, porque en algunos libros también colocan así, ¿no? Eso para convencional, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar a componente radial y a componente tangencial, ¿no? Esa nueva base. Entonces, yo voy a hacer que todos mis, en ese diagrama de corpo libre, voy a hacer que todas esas fuerzas estén en esa nueva base y usar esa fuerza centrípeta, ¿ok? Olha só, então vou fazer o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, que forças tenho aqui? Vamos lá. A primeira força que vou considerar que seria aqui. Vamos lá, o peso. Tem um peso aqui, o peso desse corpo. Então vou colocar aqui o peso. Temos o peso do corpo. Então aqui, primeiramente, eu tenho peso, né? Eu tenho peso, então vou considerar aqui o peso que seria massa vezes a gravidade, a massa do corpo pela gravidade. Tenho peso. Outra força que vou considerar aqui seria que, outra força que posso considerar seria que, né, toda a superfície, pessoal, toda superfície, quando um corpo, pessoal, todo corpo que está em uma superfície, né, todo corpo que está em uma superfície, né, como vamos colocar aqui, bem, todo corpo que está em uma superfície, o que acontece com todo corpo que está em uma superfície? O que acontece quando um corpo está em uma superfície? Essa superfície gera um vector normal, uma reação, e essa normal é perpendicular, né? Por isso que se lhe chama normal, né? Uma reação normal, né? Uma força normal ao corpo, né? Neste caso, e ele é perpendicular à superfície. E neste caso também, olha só, este corpo, esta superfície esférica vai gerar uma normal sobre o corpo e é perpendicular à superfície. E essa normal também é radial. Ela está radial, né? Porque ela é perpendicular, né? Se vocês veem por geometria plana, se ela é normal, ela vai estar no eixo radial. Portanto, esse vector é o seguinte. Então, aqui vai ir aqui esse vector normal, né? Esse vector normal seria aqui, nessa nova base, né? A esse le vamos a chamar, a esse vector le vamos a llamar vector normal, né? A esse vector le vamos a llamar vector normal, né? Vector normal, anormal, no caso vou colocar N, né? Ok. Ok, temos outra força externa aplicada a esse corpo? Não, só temos isso aí. Agora, vamos fazer uma observação. Este aqui, se este ângulo θ, este também, esse outro θ, esse ângulo é θ, né? Ou seja, por quê? Porque o eixo Y é paralelo ao eixo onde está contenido ao peso, mg. Se são paralelos, então por alternos internos, geometria plana, se este é θ, este também é θ. Ok. Vamos descompor então o peso não está na base tangencial e normal ou radial do sistema, portanto eu vou descompor o peso nessa nova base, nessas novas componentes, né? Então o que vai ficar na base, né? Vamos colocar nessa base tangencial e normal ou radial. Então como seria? Então vou descompor, na verdade, primeiro vou descompor, na verdade, então vou colocar aqui uma na base, vou descompor aqui, né? Esta aqui, vou descompor aqui, então vai ficar aqui, bem. Vou descompor aqui, então vou descompor uma na componente, tangencial, ou seja, aqui, né? Seria aqui, né? E a outra na componente radial. Outra componente radial. Tá aí, ok? Já está descomposto em uma componente radial e outra na componente tangencial. Isso seria como? Então seria visto como, então, se eu vou fazer descomposição, né? Descomposição geométrica, que seria que o vectorial, né? mg seria que seno de θ, essa componente. E esta aqui seria mg cosseno de θ.
MY coseno de tita. Entonces ya tenemos todos os vectores en esa nueva base. Entonces vamos lá. Mas força centrípeta está en qué eixo? No eixo radial. Entonces vamos a aplicar a segunda ley de Newton, né? Ya que temos força nas duas, tanto no eixo tangencial como no eixo radial. Entonces temos força, portanto podemos aplicar a segunda lei de Newton nos dois, né? ¿Por quê? ¿Por qué aplicamos a segunda lei de Newton? Porque nós sabemos que a aceleração total nos diz, aceleração total, en este caso, né? Como ya estudado nos vídeos aulas anteriores, nos vídeos aulas con relación a movimiento curvilíneo, para este caso, a aceleração total nos dice que o corpo tem componente, né, da aceleração tangencial, né, componente para aceleração tangencial, que seria no eixo tangencial, que seria o eixo tangencial, né, seria no eixo θ, né, e também tem componente no eixo, que no eixo radial, né, b quadrado sobre r componente radial, né? Ou seja, quiere decir que o corpo tem duas componentes tangenciais e tem componente radial. Portanto, eu posso aplicar a segunda lei de Newton nos dois eixos, né? Então, isso daqui é importante ter em conta, né? Isto aqui é bem importante ter em conta aqui, né? Então, temos essas componentes, essa aceleração total do corpo, né? Ou seja, quer dizer que o corpo, nesse instante, r θ, nesse instante tem componentes tangencial, que seria dB dt, ou a velocidade, a aceleração instantânea, e aqui tem a aceleração normal, ou a aceleração radial, componente, né? Então tem duas componentes, né? Então posso aplicar a segunda lei de Newton, que a segunda lei de Newton diz o seguinte, né? A segunda lei de Newton diz que a segunda lei de Newton diz que a força resultante, né? Diz que a força resultante, que nos diz que a segunda lei, a força resultante aplicado a um corpo é igual a massa vezes aceleração, onde essa aceleração é a aceleração que adquiere essa massa, devido a essa força resultante no caso, né? Então, olha só, essa é a segunda lei de Newton. Então, vamos aplicar, e lembrem que é força resultante, por tanto, é a somatória de forças, né? Essa força é a somatória de forças. Neste caso, primeiro vamos a analisar o eixo tangencial, o θ. Então vamos analisar no eixo tangencial. Se analisamos o eixo tangencial, pessoal, o que vai acontecer? Então, no eixo tangencial, temos que a somatória, primeiro no eixo tangencial, que vamos ter que a somatória, né? Vamos colocar aqui, somatória das forças radiais primeiro. Primeiro a radial. Somatória de forças radiais é igual a massa por aceleração radial. Só que lembrem que a aceleração radial também é conhecida como aceleração centrípeta e é conhecida como aceleração normal, né? Na teoria, então, a aceleração radial não é mais que b quadrado, com módulo, estamos falando de módulo, b quadrado sobre r. Então já temos essa aceleração radial. Só que, quais são as somatórias das forças radiais, né? Por teoria sabemos que as forças radiais, somatórias seriam que todas as forças que estão dirigidas ao centro, menos as forças que estão dirigidas afora, né? Só para fazer esse análise convencional, né, do sinal. Então seria, se nós colocamos aqui, né, as forças que estão hacia dentro seriam que MY coseno de θ está dirigida ao centro da superfície esférica, e a normal está dirigida para fora, mas no mesmo eixo, para fora, está indo para fora, afastando-se do centro da superfície esférica. Portanto, este é positivo, este vector positivo para dentro, e este para fora seria negativo na somatória, né? É parecido como no eixo, no retangular, né? No eixo x
para no eixo X, aqui por exemplo, aqui no eixo X para a direita positivo e para a esquerda negativo, é algo convencional, né, os sinais. Né? Então aqui seria então as forças radiais en este caso sumatoria de fuerzas radiais, ¿cómo sería aquí? Entonces en este caso sumatoria de fuerzas radiales sería MY, vamos lá, MY, então acá sería aquí MY coseno de tita, ¿qué más? Tengo que anormal sería menos anormal porque se afasta, menos anormal, esto igual a que a masa por aceleración radial, o aceleración centrípeta, masa por B cuadrado dividido sobre R. Ok? Mas vamos lá. Entonces anormal. Mas prestem atención. Anormal, ¿qué nos dicen con anormal? Anormal, ela só aparece cuando existe contacto, quando existe contacto entre as superfícies, na verdade, né? Então, anormal só aparece quando tem contacto entre superfícies. Mas se não tem contacto, se duas superfícies não têm contacto, não vai aparecer uma reação, né? Não vai aparecer uma anormal. Portanto, nosso caso nos estão dizendo que no instante da separação com a superfície, no instante de separação, se estão nesse instante se separam, existe uma separação, então não existe contato, então não vai ter normal, então não vai ter força normal. Então, portanto, em nosso caso aqui nesse instante solicitado aqui, neste caso, a normal é igual a quê? A normal é igual a zero. No existe contacto. Portanto, ¿cómo ficaría nuestra ecuación? Entonces nuestra ecuación simplemente ficaría que MY coseno de tita es igual a qué? Igual a qué? A M B cuadrado sobre R. Mas isto ainda eu posso colocar mais bonitinho, as massas vão embora, né? Essas massas vão embora aqui. Esta massa com esta massa vai embora, só vai ficar que G, né? Eu posso colocar aqui R, né? O R, coloco o R aqui, álgebra, né? RG coseno de tita, isto igual a B quadrado. Olha só, essa equação que eu tenho, né? Essa equação que eu tenho aqui, essa equação que eu tenho aqui, essa equação que eu tenho, isso significa, esta equação le vou chamar a equação número 1. Mas será que com essa equação número 1 eu consigo calcular a velocidade? Não, por quê? Porque R eu conheço, a gravidade é uma constante, mas o θ eu não conheço, portanto não consigo calcular a velocidade instantânea. Portanto, eu teria que usar o outro eixo, que é o eixo tangencial. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton no outro eixo. Ok? Já apliquei no eixo radial. Aqui, né? Já apliquei aqui no eixo radial. Agora vou aplicar no eixo tangencial. Agora vou aplicar no eixo aqui tangencial. Como seria nesse eixo tangencial? Nesse eixo tangencial só temos uma componente, uma força, MY seno de tita. Portanto, então vamos lá. Vou colocar a somatória de que força aqui? Eu vou colocar aqui a somatória de forças no eixo tangencial. Isto é igual a que? A massa pela aceleração tangencial. Ok? Só que a aceleração tangencial, nós conhecemos aqui que a aceleração tangencial é igual a que? Olhem aqui a aceleração tangencial, que está aqui, a componente seria que dB dt, que é a velocidade instantânea, que é a aceleração instantânea. A aceleração instantânea seria dB dt, né? dB dt. Então aqui, a única força que temos tangencial, aqui, tangencial, qual seria? Só temos MY seno de tita. Positivo, né? Porque está para a direita. MY seno de tita é igual a que? A massa, a aceleração tangencial seria dB dt. As massas vão embora, pessoal. As massas vão embora, né? Álgebra.
simple, as massas vão embora, e que fica? Se as massas vão embora, fica simplesmente G seno de θ é igual a quê? A dB dt. Então, que ficaria aqui? Então, vamos lá. Lembrem que, se vocês veem aqui, nessa equação que vocês estão observando aqui, vemos aqui as variáveis integráveis seria B e T. Mas temos aqui outra variável que é θ. E θ é uma variável portanto não vai ser absorvida por os integráveis. Portanto, eu tenho que encontrar uma nova equação onde as condições integrais sejam favoráveis, né, para absorver todas as variáveis. Então, nesse sentido, eu vou fazer aqui um truquinho matemático, o seguinte truque matemático. Então, aqui, dessa equação, vou colocar o seguinte. Então, vou colocar o seguinte truque matemático. O truque matemático seria assim: G seno de θ é igual a quê? Olha só, dB, que vou multiplicar por dθ aqui e dθ embaixo. Olha que vai sair. Então, isto vai sair que dB, olha aqui, dB dθ, e aqui seria isto aqui, dθ dt. Então, isto aqui é conhecido, pessoal. Isto aqui é conhecido. A isto conhecemos como velocidade angular, a velocidade, né, o deslocamento angular, ou a velocidade angular instantânea. E nós sabemos que, pessoal, nós sabemos que velocidade é igual a quê? A vezes a velocidade angular pelo raio. Então, a velocidade nós podemos colocar em evidência e vai te dar B sobre R. Então, colocando isso na equação, como ficaria então? Ficaria que G seno de θ é igual a quê? É igual a quê? A dB de θ vezes tudo isso vezes que a velocidade angular. Então, aqui temos só que B, já sabemos quem é B, né? Então não precisa repetir isto aqui, então vou colocar direito já, vou colocar aqui B dividido sobre R, ok? B dividido sobre R. Então, isto vai ficar que? Vai ficar então G vezes R seno de θ é igual a B de B. Agora, observem bem, o que observamos? Observamos que as variáveis integráveis as variáveis foram absorvidas, né? Então, agora sim podemos fazer essa integral, né? Agora vamos integrar em ambos lados, né? Como G é uma constante, que é a gravidade, e R, o raio, também é uma constante, e um dado do problema, então inteiros vão sair fora da integral. Vou integrar isso aqui. O θ varia de onde a onde? O θ varia de onde a onde? De zero, né? De aqui da posição inicial, estaria em zero, até o θ, né? E a velocidade parte do repouso, então a velocidade inicial é zero, até a velocidade B, né? Que é a velocidade que me estão pedindo no instante que abandona a superfície. Então seria de zero ao θ e de zero, velocidade inicial 0 a B. Então, se começamos a integrar isso aí, né, facilmente chegamos que aqui G, facilmente é só aplicar integrais. Isso seria igual a que a integral de seno, que seria? A integral de seno é menos cosseno de θ. Os limites vão de onde? De 0 a θ. Isto é igual a que? A B quadrado dividido sobre 2. Observen aqui que esse menos cosseno de θ, isto vai te dar que GR vezes que? Vezes 1, né? Porque cosseno
Coseno de 0 é 1. Lembrando que coseno de 0 é 1, só que com um negativo vai invertir. Portanto, vai ficar 1 menos coseno de θ. 1 menos coseno de θ, né? Então, isto vai te dar que b quadrado dividido sobre r. Ok? Certo? Tudo certo até aí? Né? Então, isto vai te dar b quadrado sobre 2, desculpe, b quadrado sobre 2. B quadrado sobre 2, não é sobre r, né? É b quadrado sobre 2. Então, fica que, então eu posso colocar aqui que b quadrado, é igual a quê? A 2 vezes gr vezes 1 menos coseno de θ. A esta ecuação aqui le vou chamar a equação número, a esta equação le vou chamar a equação número 2. A esta equação le vou chamar a equação número 2. E olhem, se vocês observam a equação número 1 e a equação número 2, b quadrado, se eu faço a igualdade dessas equações, da equação 1 e a equação 2, se eu faço a igualdade, eu vou calcular que coseno de θ, é só dar uma olhada. Então, de 1 e 2, aqui RG coseno de θ, de 1 e 2, que eu posso fazer então? Então, de 1 e 2, em outras palavras, de 1 e 2, que eu vou ter? Então, de 1 e 2, que eu vou ter? Vou ter que RG coseno de θ é igual a quê? RG coseno de θ é igual a quê? A 2 vezes GR vezes 1 menos coseno de θ. Esto vai ser igual a quê? A 2 vezes GR menos 2 vezes GR coseno de θ. Se você observa, se você coloca, aqui vai te dar que 3 vezes, RG coseno de θ, esto vai ser igual a quê? A 2 vezes GR. Então, quem vai embora daí? Quem vai embora, pessoal? Vai embora quem? RG vai embora e simplesmente vai ficar que? 3 vezes coseno de θ é igual a quê? É igual a 2. Então eu tenho que coseno de θ, assim de simples, coseno de θ é igual a quê? A 2 tercios. Então é calculado que coseno de θ é 2 tercios, pessoal. Se coseno de θ é 2 tercios, meu problema está resolvido. Então, a este resultado le voy a llamar, a este resultado le voy a llamar 3. A este resultado le voy a llamar 3. Então, 3, ou você coloca em 2, ou você coloca em 1. Mas 1 é mais simples, né? 1 é mais simples, portanto, vou colocar em 1. Então, vou colocar em 1. Então, 3, vou colocar a equação 3 em 1 e me dá o que me estão pedindo, 3 em 1. Então, vou colocar 3 em 1 e vai ficar que? 3 em 1 e vai ficar que? Então, se eu vou colocar, então, lembrem que 3 em 1 seria igual a que? B quadrado em 1, né? B quadrado é igual a que? Em 1. Vou colocar em 1, B. É igual a RG coseno de θ. RG coseno de θ seria. RG coseno de θ seria 2 tercios. Então, que tu vai ter? Que B então vai ser igual a que? B. Então, B é igual a que? A raiz quadrada, né? Então, B é igual a raiz quadrada de 2 vezes raio vezes a gravidade dividido por 3. Então, isso seria a velocidade instantânea, o módulo da velocidade instantânea. Isso seria o módulo da velocidade instantânea. Isso seria o módulo da velocidade instantânea que me está pedindo essa aplicação, esse problema, ok? Portanto, essa seria a resposta em função do raio, né?
Lembren que este problema puede ser resolvido también por usando conservação de energia, né? Mas como eu falei, o problema se tornou interessante porque só use dinâmica circular. Obrigado, tomara que tenham gostado. Tchau, até mais.